Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Esta terça-feira, 21 de março, é o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. E no programa de hoje, nós vamos trazer uma entrevista que a repórter Vanessa Schmidt fez com o diretor da Escola do Legislativo, Lúcio Almeida, que também é o coordenador do Núcleo de Pesquisa Antirracista da Faculdade de Direito da URGS. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Numa data como essas, a gente precisa relembrar a importância da luta contra a discriminação racial. Então, já converso com o Lúcio para falar a importância dessa data, desse dia, Lúcio. A importância se deve que o dia 21 de março de 1960 diz respeito a um fato que aconteceu em Schapierville, na África do Sul, onde manifestantes negros lutavam contra o sistema de exclusão racial, o famoso apartheid, e o exército branco à época atirou contra esses manifestantes, de modo que nós tivemos mais de 20 mortos na ocasião e 186 feridos, esses são os dados. A data 21 de março, no caso específico do Brasil, tem muito sentido porque nós somos uma população também composta por pessoas negras, em razão do processo de escravização, em razão do processo de como é que se diz, de tentativa, de certa forma, de tornar essas pessoas mercadorias. Então, todo o processo de acumulação que nós temos no país, o processo de acumulação econômica, se deu através do braço do negro escravizado. Recentemente, nós tivemos episódios que envolveram as vinícolas, envolveram outras empresas aqui no Rio Grande do Sul, que trouxeram à tona a discussão da escravização, da escravidão, bem como trouxeram à tona a questão do racismo. Então, a data ela tem um significado muito importante para nós, porque diz respeito exatamente ao combate ao racismo, à violência em razão da raça, à perseguição em razão da raça. E, portanto, na nossa avaliação, e é importante que a população saiba disso, toda a construção de um processo econômico que nós temos especialmente no Ocidente, e aqui a gente pode denominar de capitalismo, é importante dizer para a nossa população que não existe capitalismo sem racismo. Então, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, se perceber, se as pessoas prestarem atenção nesses eventos, como o de Schapierville, como o que ocorreu no Brasil, por trás disso há um processo de acumulação econômica. Lúcio, e esses fatos de trabalho análogo à escravidão que recentemente aconteceram, onde a maior parte dos trabalhadores eram negros, é uma coisa que não dá para aceitar de forma alguma. Mas tu acreditas que isso é um fato isolado ou só mostra que a sociedade ela precisa passar muito tempo ainda estudando e lutando contra o racismo? Não é um fato isolado, na verdade nós temos que discutir a estrutura. A gente sabe que hoje está no senso comum que existe um racismo estrutural, mas o conceito ele é insuficiente se a gente não discutir a estrutura que está por trás. E a estrutura que está por trás, na minha avaliação, na minha modesta avaliação, é a estrutura econômica. Onde há busca pelo lucro, sempre haverá busca por um exército de pessoas com mão de obra barata. E se esse lucro puder ser alcançado através de mão de obra escrava, melhor ainda, na avaliação destes que buscam lucro. Então, para mim, é indissociável um sistema econômico que busca a exploração do homem pelo homem da questão racial. E a gente está na escola do legislativo, Por que é importante que discutimos isso, inclusive nesses ambientes públicos, em ambientes na esfera legislativa, nos órgãos públicos da sociedade? É importante porque nós acreditamos na educação, acreditamos na emancipação do ser humano. Logo, a educação é um instrumento capaz, digamos assim, de tornar a sociedade mais justa ou mais igualitária. Tá? De qualquer forma, é preciso que a gente atue também com ações mais concretas, através de políticas públicas que garantam que as escolas municipais, estaduais tenham disciplinas específicas para que possam trabalhar esses assuntos, que dizem respeito, especialmente no caso do Brasil, insisto com isso, que é um país sim, que tem mais de 50% da população negra. A gente teve uma manifestação da CBF que diz que vai tornar mais rígida a punição para quem cometeu o racismo em campo, ali no futebol. Por que o esporte também precisa se adequar a isso, precisa mostrar que vai combater a luta também, Lúcio? Eu acho que uma sugestão que eu encaminho para os nossos legisladores federais é que criem regras, especialmente regras que proíbam contratação de jogadores que já tiveram um caso de racismo. Nós tivemos há pouco um clube gaúcho que contratou um famoso jogador que teve um episódio de racismo fora do Brasil. Este jogador, se existe uma legislação antirracista mais eficiente, ele não poderia ser contratado por um clube brasileiro.
Então, eu acho que vai muito mais além da CBF apontar que há racismo, que tem que ter a responsabilidade. É preciso uma legislação que imponha certos limites. Um dos limites é exatamente não contratar jogadores que já tenham se envolvido em casos de racismo, comprovadamente. E por falar na legislação, Lúcio, a gente sabe que tornando a legislação mais severa, a punição mais severa para quem comete um crime racista, pode modificar um pouquinho mais a sociedade, né? Certamente, mas a minha posição ainda é através da educação. Quanto mais educação, quanto mais políticas públicas, menor é a necessidade de penalização. Então, o caminho sempre tem que ser pelo caminho mais difícil, qual seja educação de qualidade, professores bem pagos, estudo e pesquisa sobre racismo, né, uma atuação institucional. Se isso não funcionar, deixamos por último, então, a questão penal. Tá? O que não pode, como alguns têm defendido, é a atividade penal resolver questões que são de fundo, quando, na verdade, o direito penal é o último rácio, né? É o último meio que a gente tem que utilizar para resolver essas questões. Então, eu acredito muito numa educação antirracista. Lúcio, quais são as medidas que a sociedade pode e deve adotar na luta antirracista? Acho que uma medida ética, pessoal, é cada um que está nos assistindo perguntar, na minha escola onde meu filho estuda, quantos professores e professoras negras tem? No hospital que eu convivo, que eu vá levar um parente, um amigo, quantos médicos e médicas negras tem? Né? No supermercado que eu vou, né? Quais são os donos do supermercado no Rio Grande do Sul, quantos são negros? Enfim, em todas as atividades que a gente se presta na faculdade, enfim, é se perguntar o que eu estou fazendo para mudar essa realidade. Esse do ponto de vista ético. Do ponto de vista político, é exatamente atuar, né, para que legislações antirracistas sejam criadas, que as instituições se modifiquem. Quer dizer, nós temos o âmbito ético, que eu posso fazer enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, e enquanto político, o ambiente político, o âmbito político, o que eu posso fazer na coletividade. Né? Então, eu acho que essas duas estratégias, elas são bem-vindas para quem está nos assistindo, né? Para que eles possam, de repente, repensar o seu lugar no mundo. Né? Pô, Lúcio, eu não tinha pensado, mas na minha escola privada lá não tinha um professor negro. Quem sabe eu vou ter a secretaria da escola e digo, olha, eu gostaria de ter um professor negro aqui. É importante que o meu filho branco conviva com um professor negro, conviva com uma professora negra, com estudantes negros. Tem escolas em Porto Alegre privadas que já estão fazendo isso, né? Inclusive com bolsas. Então, essas ações são bem-vindas. Lúcio, é importante que todo mundo saiba também que a luta antirracista não deve ser apenas das pessoas negras, mas da sociedade num todo, né? Exatamente. Então, o dilema racial brasileiro é um dilema que é composto com duas extremidades, né? O branco europeu e o negro escravizado, e bem como os originais, os povos indígenas. Né? Então, toda essa discussão, se for levada num grau de responsabilidade, deve até ser feito muito mais pelos brancos que pelos negros. Né? Lúcio, dia 21 de março, dia da luta contra a discriminação racial. Quero que você deixe seu recado para quem está nos assistindo. O meu recado é que nós vamos ter que viver juntos. E se a gente tem que viver juntos, nós temos uma obrigação ética de buscar uma solução coletiva. Tá? Esse é o recado que eu deixo. Obrigada pelas informações. Lúcio, parabéns pela luta. Muito obrigado. Então, Clayton, já vou finalizar e voltar ao estúdio com você, mas antes quero deixar uma frase muito importante dita pela filósofa Angela Davis. Então, numa sociedade racista, não basta não ser racista. Precisamos ser antirracistas. Esse é o caminho. Volto ao estúdio com você, Clayton. Tá certo, tá aí, tá dado o recado. Muito obrigado, Vanessa, muito obrigado ao professor Lúcio. Com estas informações, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!